Muito boa tarde, estamos aqui na Primer TV, canal 23 NET São José, eu sou André Santos e o programa é o programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda, esse programa também é seu. Estamos também pelo Facebook TV Primer e também pelo site primertv.com.br. Hoje nós vamos falar de dois temas muito interessantes. No primeiro bloco estamos aqui com ele, Altair Oliveira, influenciador digital. Nós vamos falar tudo sobre isso. E depois, nos dois últimos blocos, nós vamos conversar com a psicóloga Marilyn. Tudo isso em 1 hora de programa e também temos o quadro Resenha Literária com Luiz Moisés Mocchiati, aí falando sobre o livro Educação e Terapias em Ação. Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui também. Antes de conversarmos aqui com Altair Oliveira e falarmos tudo sobre a influência digital, alguns avisos básicos, como sempre. O primeiro deles aí é sobre o Sarau da Imperatriz, que ocorrerá lá em Santo Amaro da Imperatriz no dia 24 de outubro, agora, este mês, falta pouco tempo. E será realizado lá na cervejaria Badênia. Então, quem tiver interesse, estamos aí acompanhando através do flyer, está o contato para que você também possa entrar em contato e já se inscrever. Se você quiser cantar, apresentar algum poema, poesia ou inclusive dançar, é só entrar em contato e se inscrever antes. Se quiser somente assistir, também aí basta entrar em contato para que possa reservar a sua vaga. Além disso, também temos a Escola Câmara Criativa, que está organizando aí a expedição fotográfica para o Festival Foto em Pauta, que será realizado lá na cidade de Tiradentes, Minas Gerais, no mês de março de 2020. Falta um pouquinho de tempo aí, mas a Lula e o RAD já estão organizando. Você que tem interesse em participar também dessa grande expedição, pode entrar em contato aí através dos contatos que aparecem também no flyer, que eles terão o maior prazer em atendê-los e aí poder organizar junto a vocês essa grande expedição. A escola fica no centro de Florianópolis, super acessível, bem próximo ao terminal, aí central e próximo ao mercado municipal também. Quem tiver interesse em realizar algum curso, a escola está de braços abertos e quem quiser também conhecer a escola, é só passar por lá que será muito bem recepcionado. Bom, agora sim, Altair Oliveira, nós vamos falar aqui sobre os influenciadores digitais. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Poxa, obrigado. Boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui contigo novamente. E vamos lá, esse tema é muito bacana e sempre deixa bastante curiosidade das pessoas. Vamos tirar um pouquinho das dúvidas aí e expor um pouquinho a minha opinião também sobre o assunto. Isso aí, prazer estar aqui. Maravilha, maravilha. Altair Oliveira, grande amigo. Nos conhecemos quando ele ainda não era influenciador digital. Hoje já tem aí mais de 30 mil seguidores. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Altair? Sim, legal. Altair, qual é então o critério das empresas quando elas buscam aí uma pessoa para que possa influenciar sua marca, seus produtos? Então, a primeira vez que eu vim no seu programa, eu estava começando a fazer alguns trabalhos de fotos, eu faço trabalho como modelo fotográfico também, então acaba levando as duas coisas junto, né? Porque o influenciador ele pode influenciar qualquer produto, enfim, que não seja propriamente roupas ou sapatos. Então, para mim, as duas coisas elas estão andando juntos, assim. Só que o critério das marcas, no meu ponto de vista, é que elas buscam sempre um perfil, no caso. Enfim, se eu faço mais a linha fitness, uma empresa busca essa linha fitness, ela vai se identificar com o meu perfil. Eles, né, não por preconceito, mas eles não vão procurar uma pessoa que está fora desse perfil, desse padrão. Roupa social, por exemplo.
Eles buscam pessoas talvez que se encaixem mais com o perfil da marca. Hoje em dia, a gente não basta ser famoso, porque as pessoas que nos escolhem, a gente não escolhe as pessoas, né? Sim. E eu sou bem grato a isso. A gente tem bastante, enfim, famosos que eles fazem esse trabalho de publicidade, propaganda, e que você vê que muitos deles, eles nem usam o produto, né? Então, Exatamente. Eles fazem por ser famosos. No caso do influenciador digital, eles têm que ter um perfil da marca, do produto, assim, para poder fazer. E é bem interessante, a escolha deles é bem particular nisso, assim. Sim, só aproveitar e fazer uma ressalva aqui, Altair, da outra vez que conversamos, foi no ano passado. Nossa. E quando eu ainda também aí trabalhava, ajudava o Tadeu Soares no programa Show da Tarde. Então foi em outro programa, e no programa Faça Acontecer é a primeira vez que você participa. E aproveitando já a sua resposta da primeira, teve um telespectador que mandou uma pergunta interessante hoje pela manhã. Ele perguntou como ganhar comida de graça como influenciador digital. Já aconteceu bastante vezes comigo, assim, eu não gosto de ser inconveniente, mas já me ofereceram bastante, assim, por uma publicação, você sentar a pessoa, ou até os amigos falar, temos um pessoal aqui que é influente aqui, ele pode fazer uma publicação, o que vai rolar aí de cortesia, acontece bastante isso. Eu não costumo fazer isso, particularmente eu não costumo fazer isso com alimentação, mas acontece bastante, assim, por publicações, enfim, parcerias. E Altair, como que você acredita que será isso a futuro? A gente sabe que cada vez mais os influenciadores, né, vêm tomando conta aí do mercado. Você mesmo falou dos produtos, marcas. E você imagina que isso será maior a futuro? A busca será maior ainda? Pois então, André, eu vejo isso sim como um futuro bem promissor. Essa era de influenciadores, ela vai durar bastante tempo aí, acredito. Porque as pessoas, elas buscam sempre a opinião de quem usa alguma coisa. Eu sei que as propagandas profissionais, enfim, as tradicionais, elas sempre vão manter, enfim, sempre vão ter. Eu acho que vai andar tudo junto, vai somar. Só que uma propaganda na TV com um influenciador digital, ela tem mais efeito, mais resultado. Um exemplo é uma panfletagem. Uma panfletagem, você tem que andar um bairro inteiro para panfletar lá 5.000 panfletos. Um post, uma story, alcança, no meu caso ali, 30.000 pessoas, mas... Enfim, tem casos de influenciadores a nível nacional que eles, em 10 segundos, influenciam o Brasil. Então, vai andar junto, sim. E essa junção que você comentou agora, inclusive, ela já acontece, né? A gente conhece aí vários casos de influenciadores que saíram até da internet e foram para a televisão, né? E fizeram essa junção e ambos... aí ganharam, né? Então, tanto televisão como também os influenciadores acabaram aumentando a sua audiência e também o seu número de seguidores, né? Isso é bom para todo mundo. Quando eu comecei com isso, enfim, eu jamais me senti um influenciador. Eu acredito que eu sou um bom comunicador, falo demais, assim. Sim. Então, acho que ali facilitou. Só que os meus vídeos, eles eram sempre no cunho engraçado e talvez fotos pessoais do meu dia a dia, o que eu fazia, enfim. E as pessoas, elas começaram a se identificar e muitos exemplos, às vezes colegas, amigos próximos, você coloca uma roupa, no outro dia tem a pessoa procurando aquela roupa, ou ela te liga perguntando onde é que você comprou. E aí começou. Então, quando começou isso, eu vi que eu poderia... tirar um proveito disso, né? Então, começou aí e agora, se Deus quiser, só vai. Assim, eu sou muito grato às pessoas que me acompanham, enfim. Então, e qualquer pessoa pode ser influenciadora digital? Sim, eu tenho certeza que todos são. Todos os influenciadores, todas as pessoas, eles têm um lado influenciador. Porque, no seu caso, você é um comunicador, mas você talvez não seja um influenciador assumido no Instagram, na internet, nas redes sociais. Só que você influencia seu pai, sua mãe, seu amigo, enfim, as pessoas ao seu redor você consegue influenciar de alguma maneira. Você me influencia, eu sou um grande fã seu, então, já particularmente. Então, você sempre vai influenciar alguém. Eu recebi uma pergunta hoje, eu fiz uma enquete hoje no Instagram, antes de vir para o programa, e eu recebi uma pergunta assim, que eu sou gordinho e eu tenho 47 anos. Eu posso ser um influenciador digital? E aí, qual é a resposta? Eu falei, óbvio que pode, já é, sabe?
você pode influenciar o seu filho, a sua esposa, enfim, o seu vizinho, mas, eu digo, num cunho maior, então, falando, pode sim, porque vamos pensar assim, no meu caso, eu exponho o trabalho, fotos, corpo, imagem, e mais a minha vida dia a dia, academia, fitness, e os meus filhos até. Mas vamos supor que você trabalha com viagens. Sim. Se você trabalha com venda de carros, então eles não vão exigir de você que você tenha um corpo perfeito e, enfim, então tem um cunho, tem um perfil para cada tipo de influência. São então, segmentos, né? Todos diferentes. podem ser, enfim. Basta você ter conteúdo que as pessoas elas se identifiquem com você para que elas comecem a se interessar pelo seu perfil e acabam se inspirando, né, nas suas ideias. Inclusive aí só vai na dimensão, né? Porque todos nós, como você mesmo Sim. disse, influenciamos. Então, alguns por aí têm somente 200, 300 seguidores, sim, mas são 200, 300 pessoas que estão sendo influenciadas, né, por essa pessoa, assim como ela também é influenciada pelos seus seguidores, né? Sim. E a grande jogada, né, hoje é que você segue e é seguido democraticamente. Então, ninguém é obrigado a seguir ninguém. E ninguém é obrigado a ser Isso seguido, que é legal, né? A internet é um mundo livre, né? Isso que é legal. Eu tenho bastante experiência com isso, porque às vezes as pessoas elas querem fazer algo, elas esperam que alguém faça para se libertar. Assim, então, esses dias eu estava treinando, eu fui treinar e eu falei, eu sempre gosto de, enfim, cortando um pouquinho um assunto principal aqui, para ser um influenciador a gente precisa ser autêntico. Ser a gente. Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro na internet como influenciador, só que eu tenho a minha personalidade, que a receita não é a mesma para todo mundo. Enfim, não é você imitando tudo que eu faço que vai dar certo para você. Você pode tirar exemplos, mas ser autêntico. E esses dias eu fui treinar e eu estava comentando até com o pessoal que eu estava com uma meia dos Simpsons, até a canela, assim, eu sei que bastante gente já usa assim, mas na minha região eram poucas pessoas que usavam. E eu postei a foto, enfim, eu estava brincando, fiz uns vídeos no vestiário, enfim. E aí eu vi que grande parte dos seguidores, das pessoas que me acompanham no outro dia, começaram a postar foto com meias pela canela dos Simpsons. E aí eu fui lá e curti, enfim, brincava, e eles falaram assim, eu só queria tomar coragem para fazer, mas eu achei muito legal. Então isso é o que as empresas elas buscam, a personalidade, enfim, a tua peculiaridade com cada tema, com cada fato, assim, eu acho que isso é bem interessante. Sim, sim. E aí já vem uma outra pergunta, Altair. Hoje, né, pela manhã, você lançou ali uma enquete no Instagram. Então, eu até comecei a acompanhar e vi a quantidade de perguntas que foram surgindo, né? Entre elas, surgiu uma ali bem interessante, que é, você acha que os influenciadores irão... os influenciadores não se posicionam politicamente por quê? Pois então, essa foi uma das perguntas assim que chamou a atenção e eu gostaria que você falasse, porque realmente, se a gente para pensar, os influenciadores não se posicionam, né? Pois então, é um fato bem particular meu. Como eu trabalho com imagem, como eu trabalho com... enfim... a minha personalidade realmente nas telas, na câmera, enfim, no meu trabalho. Então, no meu caso, eu não me posiciono politicamente, eu não me posiciono a respeito disso. Eu tenho lá as minhas preferências, mas elas ficam comigo. E, no geral, realmente, eles não se posicionam. Por quê? Envolve muita coisa, envolve seguidores, porque cada um tem a sua vida social, política, seu pensamento, envolve parcerias, né, que eu acho que é o principal de tudo isso. Se você está lucrando com esse tipo de trabalho, com a sua influência, com a sua imagem, envolve parcerias. Então, tem muitas coisas, muitos motivos aí para você não se posicionar. Eu conheço alguns influenciadores que eles se posicionam politicamente, porém eles trabalham com política, eles são influenciadores políticos. Exato. Mas, fora isso, eu até acho certo as pessoas não se posicionarem assim. Eu tenho muito o meu perfil, a minha personalidade. Se eu precisar falar sobre o assunto, eu vou expor a minha ideia, mas eu não vou me posicionar politicamente, até porque eu acho que não tem a necessidade disso, enfim, né, as parcerias, enfim, não tem necessidade. Mas foi uma boa pergunta e foi uma das perguntas que mais me chamou a atenção, porque quem me perguntou isso foi uma pessoa que tem bastante influência em Florianópolis
e talvez ela tenha acompanhado o meu trabalho e vê que eu não me posiciono. Talvez, não sei se foi um incômodo ou foi uma curiosidade, enfim. Exatamente. Isso que você comentou agora é muito assim interessante, porque eu acredito que as pessoas têm buscado até os seus aí seguidores, né, ou as pessoas a serem seguidas por tornarem até a vida da pessoa mais leve, né? A gente vê que por muitos lugares, inclusive na mídia, sempre a gente tem aquela negatividade, né? As pessoas que reclamam. O Facebook hoje mesmo, para dar um exemplo, é um lugar onde muitas pessoas entram só para fazer reclamações, né? Insultos, inclusive. E quando a gente vê aí uma pessoa famosa, uma pessoa que tem muitos seguidores, geralmente ela torna a vida dos seus seguidores uma vida leve, né? Sim. Então ela traz geralmente dicas. Hoje nós temos inúmeros casos aí de pessoas que são conhecidas e têm muitos seguidores na rede, porque elas estão inspirando também através das suas histórias. Então nós temos aí pelo lado tanto de treinamento, né, de meditação, tem muitos, vendas de produtos, né, mas produtos realmente que a gente vê que são adequados às demais pessoas e que são úteis, né, e por isso vai se espalhando pela rede. Então eu acho que esse lado positivo e a positividade tem muito a ver também com o influenciador, totalmente, né? Totalmente. As pessoas, elas me perguntam todos os dias, o que eu faço para fazer X do corpo, o que eu faço para conseguir tal coisa, como eu consigo emagrecer tão rápido, como eu consigo definir tão rápido, que é o cunho que eu me encaixo, tenho me encaixado ultimamente. E é legal o interesse das pessoas da mudança, quando você começa a ver a mudança dos seus amigos próximos, assim, vou começar, posso ir contigo, quero fazer isso também, quero fazer aquilo também. Então, você acaba realmente fazendo parte da vida das pessoas. E o meu Instagram, enfim, as redes sociais minhas, eu vi uma reportagem uma vez do Serginho Grosman, que ele falou assim, gente, as redes sociais, ela é um mundo incrível. Por quê? Porque o Instagram é para mostrar assim, como a minha vida é perfeita. O Facebook é assim, como eu tenho amigos. Né? Então, ele foi citando o WhatsApp, como eu estou informado. Sabe? Então, é um mundo livre. As pessoas, elas demonstram ser o que elas querem mostrar, mas nem sempre é aquilo dali. Então, para as pessoas que elas buscam isso, então isso é um prato cheio, né? Você conseguir acompanhar uma pessoa que está do seu lado, que ela conseguiu ênfase, sucessos, e você pode fazer isso também, sabe? Então, é muito legal. E eu prego muito isso, assim, eu prego sempre o bem-estar, porque a diversidade todos têm, e uma vida melhor, uma vida leve, saudável. Tanto é que as pessoas, quando elas me encontram, elas falam assim, Altair, nossa, mas tu é muito parecido realmente com a imagem que tu passa para mim, né? De ser uma pessoa carismática e, enfim, comunicativa, tu é muito isso. Então, talvez as pessoas não se surpreendem tanto quando encontram, porque eu tento passar a verdade, assim. Eu acho que é isso que tem dado certo. E até uma responsabilidade, né? O influenciador, ele sabendo que ele influencia realmente na vida das pessoas, então qualquer atitude, né? Qualquer palavra, qualquer frase vai impactar aí na vida de muitas pessoas. Né? E esses dias eu fui cobrado até, eu estava indo tomar uma cerveja, porque eu também mereço, né? E, enfim, eu não bebo sempre, porque eu tenho uma vida bem regrada, assim, alimentação, enfim. Mas quem quiser convidar para tomar uma cerveja, aí estamos aí. E aí eu coloquei uma história assim que eu estava tomando, enfim, a cerveja e eu não coloquei nada assim especificado, enfim, se dirigir, não bebo, enfim, porque todas os meus stories, eles sempre quando eu quero passar alguma mensagem tanto de parceria como de marca ou da vida pessoal, eu sempre faço em forma de comédia. Assim, porque ninguém quer ver mais algo chato, sabe? Sempre quando você pega o seu celular e você vê uma propaganda, você passa direto. Sim. É muito mais fácil você curtir uma foto que tem uma escrita de algo interessante do que uma propaganda, do que um banner, por exemplo. E aí eu fui cobrado muito, muito mesmo pelos seguidores. Assim, muitos, assim, alguns amigos e alguns de longe, assim, nossa, Altair, tu tá bebendo, nossa, cadê isso, não sei o quê. Eu falei, gente, mas espera aí, sabe? Eu também, né, não sou perfeito, né? E aí acontece bastante isso. Sim. Mas depois foi resolvido, enfim, eu expliquei a situação e
mas foi resolvido. Sempre tem essa cobrança por muito. Explicações, né? Ser perfeito. E ninguém é perfeito, gente. A gente tenta passar uma imagem, né? Trabalho, família, dia a dia. Espero que vocês se inspirem, né? Enfim, que peguem aquilo que eu tenho de positivo para a vida de vocês, que é algo leve, algo saudável, e que acho que, enfim, poucos hábitos, poucas mudanças no hábito, nos nossos dias a dias, elas já vão melhorar muito a vida da gente, assim. Então, é isso que eu tento passar, sabe? Algo Sim. bom, algo saudável. E Altair, eu estou vendo aqui um boné, eu acho que é um presente para mim, né? Não sei se eu estou enganado, mas isso daqui é uma marca, é isso? Sim, vou contar um pouquinho dessa marca. Então, começou assim, eu comecei a postar fotos e vídeos no Instagram. Sim. Lá no começo, enfim, quando eu não tinha, eu tinha o quê? Eu e a minha mãe, eu acho, no meu Instagram. E eu comecei a colocar nas fotos, vem comigo, que no caminho eu te explico. Sim. Todas as fotos, todas, até hoje, tudo. E as pessoas começaram, no começo, elas não deram ênfase à situação, mas depois elas começaram, mas o que significa isso? Vem comigo, que no caminho eu te explico, vem comigo. E pegou. E agora a culpa é das pessoas que jogam futebol comigo, que elas começaram com isso. E elas me apelidaram de vem comigo. Ou vem comigo, vamos jogar bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E então eu tive a ideia de formalizar, de fazer, enfim, de começar uma marca que tudo tem isso, né? Então tem alguns produtos já que tem essa marca e a gente está com bastante projeto legal aí, em parcerias com outras pessoas, outros profissionais da área. E começou assim, então hoje as pessoas elas já se identificam. Num post meu vai ter essa sigla, vai ter essa hashtag. Assim, e começou do nada, que hoje virou uma febre assim, entre os meus amigos, seguidores, e as pessoas elas respondam quando eu coloco uma frase, enfim, uma pergunta, elas respondem, elas trocam aqui, elas colocam assim, vou contigo, sabe? Ficou uma coisa muito legal assim. E começou e espero que dê certo. Que bacana. E teremos outras com roupas certeza. aí, né? Bastante coisa está vindo por aí. Muito legal, então, do Vem Comigo. Legal, né? Legal, Altair. Muito boa a sua participação aqui no nosso programa. Quero agradecer a sua presença. Espero que os seus seguidores também passem a seguir o programa Faça Acontecer. Gente, aí estamos também com o Instagram. Também tem o meu pessoal que aparece aí durante todo o programa. Sinta-se convidado a vir mais vezes, Altair. E quando for lançar a marca, venha aqui ao nosso programa para poder lançar, ok? Com certeza. O seu, com certeza, está vindo por aí, tá? Esse eu trouxe para fazer uma propaganda aqui, mas o seu está vindo por aí, exclusivo, primeira mão. E para mim é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer todo mundo, todas as pessoas, as parcerias, enfim, as pessoas mais próximas, as de longe que eu não conheço e que todos os dias elas dão um like, uma curtida, um bom dia, que seguem realmente o meu trabalho. Eu queria agradecer de coração e que às vezes eu não consigo responder às pessoas de imediato, porque às vezes acaba passando, enfim. Mas eu sou muito grato de coração a todo mundo, a todas as parcerias, enfim, todos mesmo, que me acompanham, que seguem meu trabalho, que se identificam, aqueles que eu consigo passar alguma mensagem de paz todas as manhãs, ou uma mensagem engraçada, ou então do cunho até fitness, enfim, qualquer coisa, sabe? Muito obrigado mesmo, de coração. E eu queria agradecer também pelo convite. Poxa, esse programa é incrível, né, que eu venho acompanhando e tem sido cada vez mais incrível, né, com temas fantásticos. E eu quero desejar muito sucesso e que você sabe que você pode contar comigo sempre. E é isso, poxa, prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado, Altair. Sinta-se sempre convidado a vir aqui ao nosso programa, ok? E nós já voltaremos, agora no segundo bloco, nós estaremos aqui com uma psicóloga e vamos falar sobre o tema da adoção com Marilyn. Não sai daí.
Rosiméria Amorim apresenta o espaço Conexão e Gratidão. Agende seu horário. Fone 48 999 42 8738. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui também. E agora nós vamos tratar um tema bem especial, que é o tema da adoção. Por isso eu quero dar as boas-vindas aqui a Marilyn de Bortoli, psicóloga, e nós vamos tratar sobre o tema da adoção, né, Marilyn? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, André. Obrigada pelo convite. É sempre muito prazeroso falar sobre adoção, né? Espero que tenhamos uma boa fala, um bom encontro. Sim, estamos ansiosos aí, porque várias perguntas aqui que são instigantes, né? Marilyn, aproveitando já, você faz parte de um grupo que é a GEAFA, né? Isso. O que significa? É o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Família do Amor, né? O grupo GEAFA, ele atende a Grande Florianópolis, então ele estará completando no ano que vem 10 anos. 10 anos. 10 anos de percurso, de caminhada. Começou o grupo com a intenção de justamente ver a possibilidade de estar sendo preparado para a adoção. Então ele começou com a Marli, a Melissa e o Sidney, que hoje são famílias por adoção, né? Então naquela época eles perceberam esse movimento que faltava, né, de estar em busca de estudos e de apoio mesmo das famílias, né? Então é algo que motivou a inclusão, né, e a inserção desse grupo na Grande Florianópolis. É um grupo que atende, então, como eu falei, pretendentes à adoção. Ele tem esse propósito de estar alinhando, né, e de estar tirando algumas dúvidas. A gente diz que a gente tira o romantismo que às vezes, que a mídia traz, né? De que é algo muito florido, né? De que, assim como qualquer outra parentalidade, existem as dificuldades, né? Existem situações de desafios e que precisam ser enfrentados. Sim. Né? Então, a questão do GEAFA é justamente isso, está aproximando a realidade que a gente tem da adoção com esses pretendentes. Fantástico. E quem pode adotar? Quem pode adotar? Todas as pessoas que estão disponíveis para dar algo a mais, né? Dar amor, né? A gente diz que é um ato de amor, mas claro que existem algumas situações, né? Acima de 18 anos, todas as pessoas de acima de 18 anos, independente de estado civil, né? Independente também do gênero, né?
Além disso, também, caso eu venha a adotar uma criança ou um adolescente, eu preciso saber que tenha que existir uma diferença de idade de 16 anos. Eu, com 18 anos, não poderia adotar alguém com 15 anos, né? Então, essa diferença tem que ter 16 anos. Perfeito. Aí, com 18 anos, só poderia adotar um bebê, né? Ou até 2 aninhos de idade. Isso. E a explicação para isso, Marilyn? Tem explicação, porque existe uma questão de maturidade também, né? Maturidade emocional. É necessário que esteja preparado, assim como quando a gente está em determinada faixa etária, a gente não tem uma preparação que é biológica, né? Que precisa ser maturada. Então, a gente tem todo o cuidado. A gente diz que não é buscar uma criança para aquela família, mas sim uma família para aquela criança, né? O olhar tem que ser para a criança, o olhar de todos os técnicos do judiciário, juízes, grupos de apoio, é justamente isso, né? De aproximar essa aproximação tem que ser bom para a criança, claro que para a família também, mas principalmente o foco é a criança e o adolescente. Né? E é comum que pessoas assim tão jovens queiram adotar crianças, bebês? Não só os jovens, é uma tendência bastante grande, ainda é o grande foco dos pretendentes adotar crianças que sejam bebês, né? Existe a questão da escolha também da pele clara, dos olhos claros. Isso continua ainda continua, né? Claro que tem desmistificado bastante, né, André? Porque a gente ainda comenta no grupo no GEAFA, nos encontros, que são encontros mensais, assim. Então, uma vez por mês, a gente tem esses encontros e cada encontro tem um tema. Então, até já reforçando, né, ele acontece também no primeiro domingo de cada mês, aqui no CAT de São José, no Centro de Atenção à Terceira Idade, é um espaço cedido para o grupo. E ali a gente diz que não existe fábrica de bebês. Né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas demora muito tempo para adotar, né? E aí a gente pensa, numa gestação natural já dura 9 meses. Exato. Né? Fora toda a questão da preparação, né? Que às vezes acontece de ser algo planejado por aquele casal, ou às vezes não é planejado, né? Ou, e quantas situações acabam acontecendo também, né? Os imprevistos e tudo mais. Então, a gente precisa ter essa orientação, né? E precisa dar esse direcionamento de que conhecer, né? Às vezes saber assim, eu tenho um sobrinho que tem 7, 8 anos de idade. Eu teria interesse em adotar uma criança maior? Né? A gente chama de... existe um termo que é adoção tardia, né? Sim. Que até está caindo em desuso, porque a gente chama agora de crianças maiores, sabe? Porque parece que o tardia é como se algo já tivesse passado o tempo, né? Mas não, então essa adoção de crianças maiores, eu preciso saber. Tem algumas situações que já passaram, né? Então já passou o desfraude, já passou toda aquela questão, às vezes, inicial de acordar de noite, das situações noturnas, e o pai e a mãe terem que trocar as fraldas, ou só, no caso de uma adoção, que a gente chama também de adoção monoparental, que é quando somente uma pessoa adota, né? Então, toda essa situação ela acaba sendo... ficando para trás, né? Quando é uma adoção de criança maior. Então, toda a situação ela precisa ser revista. A gente diz assim, que adotar crianças bebês vai ser mais demorado, mas se é isso que você quer, né? Se você sabe o porquê que você gostaria e deseja, tem o sonho de adotar uma criança, você tem que seguir, independente do tempo que vai ser esperado, né? E isso, assim, a gente diz, é reconhecer o seu desejo, né? Reconhecer a sua necessidade. Por isso que o autoconhecimento é super importante por isso, né? Exatamente. E, Marilyn, não é um medo até que as pessoas têm em adotar aí um adolescente, uma adolescente? Porque eu escuto muitas pessoas falando, né? Já tem uma história, eu já não conheço. Né? Isso da carga é muito forte, né? Tem gente que fala até da carga genética que a criança já traz. E o adolescente, no fundo, ele já passou uma etapa da vida dele, né? Sim. A gente não pode negar que existem histórias, né? Mas a gente também pode reparar que desde a vida intrauterina, mesmo sendo filho biológico, também tem histórias, né? Estudos que a gente sabe que o feto ele já tem todas as sensações, né, do toque da mãe ou do pai ou da música,
né, do afeto ali da barriga. Então, assim, independente da adoção biológica ou por adoção, da filiação biológica ou por adoção, ela acaba sendo muito semelhante. E sim, existem muitos preconceitos com relação aos adolescentes, né? De que, como se a pessoa fosse uma caixa, né? Que dali, ela é isso e ela não pode moldar. E a gente sabe que não, hoje o ambiente molda a pessoa. A gente, enquanto adulto, o idoso, a gente sempre tem a oportunidade de mudar, né? Mas, assim, acontece que esses preconceitos, né, de que parece que todo filho adotivo, por adoção, vai ser um delinquente, né? Vai estar na capa de uma revista, e até a própria mídia diz isso, né? Filho adotivo, violenta pai e mãe. Não é o adotivo, parece que tem um peso maior, parece para justificar, né? E aí a gente vê casos, assim, quando acontece uma violência com o pai, quando é filho biológico, não diz filho biológico, né? Então, essa é a diferença. E a gente tem que ter essa questão da preparação, é importante a adaptação. Quando as crianças maiores são adotadas, elas exigem uma fase de adaptação, assim como as crianças menores também. Então, a gente vê muito casos de pais por adoção que dizem, ligaram, né, dizendo que a criança chegou, né, ou o adolescente chegou. No caso de crianças menores, vai ter que ser, às vezes, feito um enxoval, às vezes alguma coisa foi preparada, mas, mesmo assim, ainda tem a ajuda e o apoio de muitas pessoas, né? A gente chama da importância dessa rede social, da rede de apoio, né? Dos amigos, da família. E no caso de crianças maiores ou de adolescentes, a gente diz que vai ter aquela fase que é o encantamento, né? Que, como qualquer outra relação que se inicia, tem aquela questão do apaixonado, né? Que é tudo muito lindo, os passeios no parque, as idas na pizzaria, mas depois isso acaba, né? Essa fase de encantamento acaba, e aí onde a gente começa a fazer o quê? Vir as regras, vir os limites, e aí essa criança diz, eu achei que não era assim, né? Uma família, né? E a família vai dizer também, achei que esse filho era diferente, né? Então a questão das decepções acabam acontecendo, né? Verdade. Depois disso, pode acontecer também outra fase de adaptação, que é quando existe uma certa regressão, né? Então, aquela criança começa a fazer xixi na cama, né? Ou ter alguma dificuldade de aprendizagem, né? Então, é algo que vai acontecendo, uma adaptação, e que a família precisa estar atenta. Depois, por último, é onde acontece a questão também de já ver que existem alguns testes que a gente chama, né, que o adolescente, a criança vai testar para ver se realmente aquela família ou aquele pai ou aquela mãe realmente quer ficar com ele, né, com medo da rejeição novamente, né? Então, pensando que essa criança ou esse adolescente já foi rejeitado por uma vez, ele não gostaria, mas ele vai testar. Então, ele vai fazer algumas coisas para verificar se realmente existe o amor e se realmente ele vai ficar naquela família. E Marilyn, entre os mitos e preconceitos, aí você já destacou alguns, né? Que é com relação à cor da pele, né? Aí também a gente sabe quanto maior, mais desafiador também é que essa criança ou esse adolescente seja adotado. Existem outros aí? Existe a questão de que alguns mitos de que a criança, com relação à escola, né? Alguns pais têm certo receio de que quando descobre, que os amiguinhos da escola descobrem que ele é adotado, né, adotivo, né, e então é toda uma questão também que a família precisa se preparar, né, avisar a escola, né, comunicar a importância da escola também, preparar esses alunos, esses professores, né, porque acontecem situações assim, né, o Dia das Mães, hoje tem diminuído isso, né, mas um Dia das Mães onde não tem a foto da gestação da mãe, né? Então, e casos que a gente sabe que a professora diz, mas eu nem sabia que ele era adotivo. Então, questões que a escola, né, a gestão escolar pode ser efetuada em prol de desmistificar também, né, essa criança, esse adolescente, essa história, né, e deixar mais leve. Exato. E qual é o papel, então, do grupo de apoio na adoção, Marilyn? E outra pergunta, qualquer pessoa pode participar nas reuniões de vocês? Sim, ele é um grupo aberto, né? A gente diz que os simpatizantes do tema, os pretendentes, as famílias por adoção também participam, né? Então, é um pouco mais
desenvolve um pouco mais de atividades, essa família até adaptação, mas eles voltam para o grupo também, trazem as crianças, os adolescentes para contar também um pouco da história. A gente tende a fazer depoimentos assim nos encontros, além da questão teórica e prática que a gente traz abordando os temas, né? A gente faz muitas parcerias com os temas de adoção pelo judiciário também, então os temas que o judiciário promove nos cursos de preparação desses pretendentes, a gente também e acaba trazendo um pouco de prática, de dinâmicas e depoimentos de famílias para eles a sensação de pertencimento, né? Eu passo por isso, meu colega também passa, então o grupo de apoio é justamente isso, assim, né? É dar esse apoio e essa preparação. Assim como na questão da filiação biológica, né? Existe a preparação, os cursos de gestantes, né? Onde os pais participam, toda a preparação de enxoval, a preparação de ir no médico, no pediatra, acontece isso também na adoção, né? Que a gente diz que é preparar esses pretendentes para essa nova fase. A literatura, André, diz que a chegada de uma pessoa, né? A chegada de um filho na família é uma das maiores transformações do ciclo vital, né? Porque realmente é um período de turbulências, né? De desafios, e de ver que às vezes aquela criança não vai obedecer sempre, né? Eu digo que eu tenho uma filha de 7 anos e que ela não me obedece sempre e tá tudo bem. Às vezes a gente fica um pouco assim, né? Fica chateado, fica triste, às vezes fica um pouco com raiva também, né? A gente diz que a sociedade, raiva, não pode ter raiva. Não, a gente pode sim ter. E o que a gente vai fazer com essa raiva? Sentimentos, né? E emoções, né? Sim. Então, às vezes, a gente vê situações que a gente diz que a adoção ela é irrevogável, né? Mas, às vezes, a gente escuta alguns relatos, né, de pessoas que estão um pouco angustiadas com aquele filho que não obedece, e aí alegam isso à adoção, que é quando tu trazes ali, né, tu falasse da história, né, de o quanto Mas todo filho ele desobedece, a gente desobedeceu, né? Então não é uma característica do filho por adoção, não, todos os filhos desobedecem, e aí a gente tem que ver, a gente está preparado para isso, né? A questão da maternidade, a paternidade é algo que a gente precisa repensar, né? A gente está disposto, a gente tem amor, a gente tem responsabilidade, a gente tem paciência para lidar com essa parentalidade, né? Fantástico, Marilyn. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e aí na volta nós vamos continuar, vamos ver as etapas também de adoção. Sim. Ok? Já voltaremos. Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses e com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você.
o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui também. E agora nós vamos ao nosso quadro quinzenal, que é o quadro Resenha Literária, com o escritor lá de São Paulo, Luiz Moisés Mocchiatti, falando um pouquinho sobre o seu capítulo do livro Educação e Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiência. Olá, meu nome é Luiz Mocchiatti, sou professor de língua portuguesa e de língua espanhola, e tive a alegria de escrever um capítulo na obra Educação e Terapias em Ação. Escrevi o capítulo 4, que é o capítulo que tem como título A Redação Nota 1000. Eu coloquei esse nome no capítulo porque nele eu explico como fazer uma redação, principalmente para o Enem, onde a nota máxima é 1000. Então, nesse capítulo eu explico como fazer uma redação para o Enem para se alcançar uma nota 1000. Nele eu desenvolvo algumas técnicas que eu utilizo em sala de aula e, ainda que de forma introdutória, apresento aquilo que você deve fazer para organizar e estruturar o seu texto. Eu espero que a leitura seja agradável, assim como a leitura dos demais capítulos dessa obra que eu já li e recomendo, e me coloco à disposição de todos e de todas para eventuais dúvidas, comentários, e quero dizer que foi uma imensa alegria participar desse projeto com meu amigo André Luiz. Um forte abraço. Grande abraço, Luiz Mocchiatti, ou mais conhecido como Ginho, aí em São Paulo, né, para os amigos e todos que conhecem, grande professor de língua portuguesa, aí uma grande contribuição ao seu capítulo para esse livro. E eu quero deixar aqui registrado que hoje estarei participando na feira, na abertura da Feira do Livro lá em Montenegro, Rio Grande do Sul, é a 17ª Feira do Livro. Estarei aí amanhã também, quinta-feira, dia 3, e no dia 4, sexta-feira também, como autor convidado aí lançando os meus livros. Na quinta-feira, então, Educação e Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiências. E na sexta-feira, aí, o Relatos de um Garoto de Luxo da Prostituição Uma Nova Vida, que também será lançado lá na Feira do Livro em Montenegro, Rio Grande do Sul. Já quero aproveitar e deixar aí um grande abraço e um beijo à Ana Valdete, que é uma das pessoas aí que está organizando a feira. Fica aí o agradecimento. Muito bem, vamos continuar sobre o papo de adoção. Marilyn, quais são as etapas aí uma pessoa que queira adotar? Querer é poder? Então, existe a tentativa, né? E aí a questão é procurar uma vara da infância da sua comarca, né? E lá já se mostrar, então, com interesse nessa adoção através de documentos básicos de RG, CPF, e aí é onde os técnicos do judiciário vão fazer toda a movimentação, né? Mas é preciso também que os pretendentes, à medida que for solicitado,
busquem alguns documentos necessários, né, para complementar esse processo de inserção, como teste de sanidade mental, físico. Nesse processo também são feitas avaliações do corpo técnico, do judiciário, de visitas também, né, onde eles vão até a residência para conversar um pouco com essa família, tentar entender um pouco melhor, com mais proximidade também, essa história da família. Né? Sim, então não existe um tempo padrão, né? Não existe um tempo padrão, isso. E os casos, Marilyn, assim, os extremos, quais são, assim, que você tem acompanhado? Situações quando eu comento ali a questão de uma falta de preparação, né? Quando esses adultos, né, eles idealizam uma criança, né? Então, casos onde a criança, por uma mínima situação, ela não é bem quista, assim, né? Aquele comportamento para aquela família não condiz com aquela idade, mas condiz, né? O desenvolvimento é como se fosse exigir, então, daquela criança um comportamento de adulto. Né? As birras, às vezes a questão das dificuldades de aprendizagem, de como que aquela família vai estar lidando, né? E ajudando aquela criança que já passou por um processo de dificuldades, às vezes, né? Uma falta de estruturas familiares anteriores, né? Então, como ajudar essa criança a poder se desenvolver de forma saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Então, a parte pedagógica. Então, é realmente como qualquer outro filho, estar de olho nessa criança, nesse adolescente e poder, de alguma forma, estar atendendo essas necessidades, né, dentro do que for possível para a família atender. E, Marilyn, existe ainda alguma questão ou restrição com relação a irmãos, quando um deles é adotado, o outro também tem que ir, ou os outros com a mesma família, ou não existe esse tipo de barreira? Isso é uma avaliação que é feita pelo judiciário, né? Mas, por exemplo, já tem casos que eu acompanhei um pouco mais de perto, onde num grupo de 4 irmãos se dividiu em 2 grupos, né? Então, dois deles ficaram com uma família, o restante, os outros 2 com a outra família, e aí se pretende, né? É uma conversa que é feita onde essas famílias possam se encontrar. Né? Então, até elas compartilham que momentos de, por exemplo, de confraternização, de aniversários, de finais de semana, existe essa proximidade que é importante para que a referência que se tem, né? Então, a ideia de estar fazendo essa aproximação e garantindo esse grupo de irmãos mais próximos. Uhum. Antes falávamos aí, você somente tocou no tema da adoção tardia, que está em desuso, né? Então explica um pouquinho para a gente sobre a adoção tardia e quais são as fases aí de adaptação na adoção, né? Então, a fase de adaptação, ela acontece na adoção tardia, que a gente chama de crianças maiores, a partir dos 2, 3 anos de idade. Né? Então, já a partir dos 2, 3 anos de idade, tem literaturas que dizem que são 2 anos e outras são 3, já se chama, então, uma adoção de crianças maiores, justamente por aquele perfil que é o preferido, né, pelos pretendentes, que é o do bebê. Então, essas adaptações, elas acontecem, como eu comentei anteriormente, né, desse encantamento, dessa questão de paixão, algo tudo muito lindo, e que depois aí caem na questão das regressões, que podem acontecer as regressões, podem acontecer as dificuldades apresentadas, e aí com isso aparece aquela questão da decepção, né, de que não um dos temas que a gente trata no GEAFA é justamente o filho real e o filho ideal. Né? Então, o quanto a gente idealiza uma situação, a gente idealiza o namoro, a gente idealiza o casamento, a gente idealiza o filho. Né? É importante a gente sonhar, é importante a gente ter metas, né? Mas também importante a gente ter o pé no chão, né? De que a gente nem sempre vai encontrar naquele outro, a questão das expectativas, o que a gente gostaria. E aí a gente precisa ser maduro, eu digo que ser o adulto da relação, né? Exato. E aquela criança é alguém que está ali experimentando uma nova vida, então está sendo uma fase de aproximação, tanto para a família quanto para o adolescente e para a criança. E aí a gente chama essa fase de período de convivência, né? Que quando, então, dentro do período de convivência vai ser analisado
se realmente está sendo bom para aquela criança, aquela família, e para a família também como é que está sendo esse processo, né? Mas aí a questão, então, desse último momento, assim, né, dessa adaptação, a gente pode dizer a última fase, é quando essa criança e esse adolescente percebe que realmente ele é amado e que está tudo bem, que ele pode ficar mais tranquilo. Então, quando ele entende que realmente aquela família não vai devolvê-lo, né, de que ele consegue relaxar, respirar e dizer agora essa então é a minha família, não preciso mais ter medo. E tem algumas fases, tu falou ali, casos mais difíceis, né, André? Casos assim de enfrentamento dessas crianças e desses adolescentes, quando diz, você não é meu pai, você não é minha mãe, né? E aquela família se choca bastante, mas muitas das vezes, né, é só uma forma de dizer assim, eu estou com medo, né? Eu tô com medo que tu vai me devolver. E aí aconteceu algumas situações que a gente até de orientação, de dizer assim, pode ficar tranquilo, eu não vou te devolver, você é meu filho, e não importa o que você fizer, eu vou te amar sempre. E aí aquela criança relaxa, né? E ela desarma, né? Então é bem interessante esse processo, né? Então por isso que a gente tem que estar com o coração e com o olhar para esse ser, né? A base de tudo aí é o amor, É o né? amor, é o amor. É o amor que vai vencer as batalhas, assim, né? De tanto a questão escolar, com relação às amizades, com relação até aos preconceitos da própria família, né, André? Porque em algumas situações acontece por uma infertilidade do casal, né? E aí eles optam então pela questão da adoção. Em outras situações não, nunca passou pela cabeça daquele casal ter um filho biológico e sim sempre por adoção. Então entender que às vezes a família também, a família ampla, né? Ela vai ter mas por que adotar? Mas tenta biológico, né? Como é que... E a gente chama o criar filho dos outros, né? A gente ainda ouve bastante, chega a doer assim, né? Como também um ato de caridade, e adoção não é caridade, né? Então, todo esse olhar que a gente precisa saber, que a gente vai encontrar barreiras, né? Que às vezes, os olhares vão ser diferentes, a família, às vezes, não vai aceitar. Os casais homoafetivos também, como que é toda essa questão? É um processo igual a todos os outros. Existem preconceitos ainda? Existem preconceitos. É um desafio bastante grande, né? Assim como quando não pais ainda, né? Mas quando pais também acontece. Mas a gente tem dentro do GEAFA algumas famílias homoafetivas e que estão super felizes, né? Já conseguiram o desejo, né, de estarem com crianças do perfil que eles escolheram, porque uma das fases também, que eu até acabei não comentando, né, é quando o pretendente, ele desenha o perfil, né, ele preenche uma ficha onde ele aponta qual é o perfil de criança ou de adolescente que ele gostaria de estar adotando, né. Então, por isso que é importante estar trabalhando sobre isso até no dia 6 de outubro, que é o próximo encontro do GEAFA. A gente vai estar falando de doenças tratáveis e não tratáveis, que é um dos tópicos que consta lá no perfil. E aí a gente não sabe, miopia é uma doença tratável, então, né, é HIV, né? Então, situações que a gente que pode estar colocando dentro do nosso perfil e que a gente, por desconhecimento, não sabe, né? Dia 6, então, já agora nesse final de semana, isso, né? Novamente, então, Marilyn, onde que o grupo se encontra, né? Qual é o lugar e qual é o horário do encontro? E esse encontro agora do dia 6, o horário também. Isso. Dia 6 de outubro, então, no CAT de São José, né? O Centro de Atenção da Terceira Idade, que fica ao lado do Bistec da Praia Comprida, né? Então, bem em frente ali à beira-mar de São José. O encontro acontece às 19h30. Todos os primeiros domingos de todos os meses, né? A não ser quando tem algum feriado, mas aí a gente sempre encaixa, e acompanhar também o GEAFA pelas redes sociais. Sempre vai estar o convite, né? Como eu comentei antes, é para todas as pessoas que têm interesse no tema, são simpatizantes, estudantes também. A gente recebe bastante estudantes de área de direito, psicologia, serviço social. O nosso grupo, já falando também, Sim. Ele é composto por assistente social, psicólogo, advogado, administradores, né? Então, é uma equipe de diretoria que a gente chama, que faz o trabalho voluntário com muito amor.
Maravilha, os seus contatos também apareceram aqui durante o programa. Quem quiser saber mais pode entrar em contato com a Marilyn. Marilyn, quero agradecer sua presença aqui no programa Faça Acontecer, porque vocês aí, não só você, mas o grupo todo, são pessoas que fazem realmente acontecer. E espero que tenham muito sucesso e que cada vez mais as pessoas, né, procurem sobre o tema, e quem tiver interesse em adotar também não fique aí com isso guardado e coloque o sonho se tornar aí para se tornar realidade, né? Isso aí. Eu que agradeço, André, mais uma vez a oportunidade, a possibilidade de estar falando e desmistificando um pouco dessa adoção e trazendo informações. E o grupo, como você falou, fica aberto, fica à disposição para a gente estar trocando informações. Muito bem. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores aqui do programa Faça Acontecer, em especial ao Sebastião da Cruz, lá de Santo Amaro da Imperatriz. Ele que é o grande artista que pinta aí as telas do nosso cenário, que compõe aqui o nosso cenário. Aí essas telas que fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga, que são fotos antigas lá de Santo Amaro da Imperatriz e que Sebastião transformou aí em telas. Fica aqui então o agradecimento a todos os demais patrocinadores. E na próxima semana, então, nós retornaremos com o programa Faça Acontecer. E aí vamos falar sobre fisioterapia, saúde e bem-estar. Um grande abraço, até a próxima semana.